Meu nome é Angélica de Paula, eu sou diretora, roteirista e atriz e a gente vai fazer agora junto uma aula sobre estudo de roteiro audiovisual para elenco. Então eu sou atora, atriz e aí recebi um roteiro de um longa, de um curta, de uma série, viva, né? Tipo, super feliz. E aí como que eu vou me aprofundar, como que eu vou entender e fazer a análise dramatúrgica desse documento, que não é só direcionado para o ator e para a atriz, então tem outras coisas que estão ali naquele documento. Como que eu me aprofundo das sensações, como que eu entendo a sucessão de acontecimentos, como que eu me aproximo e decoro as falas. Então a primeira coisa que a atriz e que o ator tem que entender é que o roteiro, ele não é feito só para você, tá bom? Então, tendo isso em mente, você tem que entender que ele não vai ser parecido com um texto teatral onde tem só os diálogos, né? Algumas vezes tem mais rubrica, tem a descrição de ação no texto teatral, mas no roteiro, no audiovisual, tem muitas outras informações porque ele é um guia. Ele é um guia para todos os profissionais que estão envolvidos na feitura desse longo, ou desse curta, ou dessa série. Então, até em espanhol é guion, que é realmente esse nome de guia, né? É um guia. E a gente tem que entender também que é um documento como uma partitura. É o primeiro momento ali de um audiovisual. Tem tudo escrito naquele documento. E depois aquilo vai se fazer, vai se realizar com os profissionais no set. Então, sim, algumas coisas vão mudar do que estão escritas ali. Mas não é isso que eu quero falar agora. O que eu quero dizer é que chegou o roteiro para você, você tem que entender um pouco a estrutura dramatúrgica, acho que é primordial para o ator entender um pouco isso, e acho que tem também uma parte técnica de como se coloca as coisas nesse papel, sabe? Então tem o cabeçalho, tem a descrição da ação, tem o diálogo, tudo isso ajuda você, quando você for estudar a primeira vez um roteiro, a entender melhor como que você acompanha a sucessão de acontecimento dentro do roteiro, como que você começa a trabalhar um imaginário para aquelas ações sem deixar aquilo paralisado na tua mente, né? Sem fazer aquilo definitivo. Isso é muito importante. A gente tem que entender toda a história, mas aquilo tem que estar muito poroso. A gente tem que se aproximar das sensações, das circunstâncias, mas também tem que ter um trabalho de ouvir a direção no set, porque as coisas podem mudar do que está no papel para aquilo que vai ser realizado quando a gente for ter as nossas diárias, os dias da gravação. Então, ótimo, a gente entendeu que o roteiro é um documento muito mais amplo do que só os diálogos que o elenco tem que decorar e saber para fazer ali a cena no set. Ótimo! Porque a gente vai ver informação, às vezes, de movimentação de câmera, se isso for necessário. Não é muito comum, mas existe. Até informação para pós, pode ter dentro do roteiro. Então, sim, quando eu vou ler a primeira vez o roteiro, o importante é que eu leia esse roteiro com muita calma, num local em que eu esteja tranquila, em que eu esteja tranquilo, para que eu consiga acompanhar e visualizar o que esse documento está querendo me dizer. Então, mais do que eu ir lá e pegar aonde tem diálogo meu, né, o elenco pegar e rubricar, fazer uma marcação com marca-texto e decorar aquilo, o importante é que eu faça uma primeira leitura entendendo toda a estrutura de ação, toda a lógica da dramaturgia. Então é muito importante o elenco fazer essa aproximação do roteiro com calma, uma leitura muito tranquila. Eu gosto de ler em voz alta, eu acho que faz muita diferença você ir para um lugar tranquilo, ler em voz alta e entrando nesse imaginário dessa contação de história, e entendendo essa sucessão de acontecimentos, entendendo um pouco essa dramaturgia, mais do que desesperadamente querer saber quais são as minhas falas no primeiro momento. Porque aí você entende dentro da obra que você vai entrar e o que essa personagem que você vai vivenciar tem que fazer. Eu acho muito importante que o elenco ele saiba um pouco sobre estrutura dramatúrgica. Então, como que é uma contação de história? Por que ela existe?
né? Tem que ter conflito. Então essa lógica de entender que as coisas estão ali entrelaçadas, uma coisa, um acontecimento gera outro acontecimento que gera outro acontecimento, faz com que nós, né, que estamos trabalhando como atriz, como ator, a gente entenda melhor o nosso trabalho. Então, eu acho que é importante ler a poética do Aristóteles, entender ali qual que é a base de uma contação de história. Tem a estrutura de contação mais usada no mundo inteiro, gente. Em qualquer filme que a gente assiste, principalmente está baseado na jornada do herói. A jornada do herói são 12 passos. É apresentado um mundo comum, é apresentado um desafio para essa protagonista, ele não quer ir, depois aparece um mentor, mas geralmente são jornadas em que ele atravessa ali um obstáculo, tem uma grande mudança na vida dele, mas é geralmente externo, né? Lidar com algum medo, lidar com os inimigos. E tem, por exemplo, uma outra estrutura dramatúrgica, que é a promessa da Virgem, e que aí tem um pouco essa lógica da estrutura da jornada do herói, só que são mais conflitos internos, né? Tem uma série que eu sou co-diretora e co-roteirista chamada Seus Olhos, que está na Amazon Prime, eu convido vocês para assistirem, que é muito mais a estrutura, por exemplo, da promessa da Virgem. Eu acho importante a gente entender um pouco, tem outras relações, mas basicamente é isso, né? Tem ali uma introdução da história em que eu apresento aquela personagem, tem ali uma ascensão da história, essa história vai se fazendo e vão apresentando ali os conflitos, as mudanças que tem que acontecer, tem um clímax, e depois desse clímax tem que acontecer ali uma mudança na relação da personagem com o mundo, da personagem entre si, no meio familiar ou no relacionamento, e ali no final a resolução. Então é simples, mas ao mesmo tempo eu acho que deixa o ator, deixa a atriz muito mais capacitado para fazer o teu trabalho, quando a gente começa a estudar um pouco dessas estruturas de contação de história. Como é que alguém que está pensando em uma história vai contar essa história? Mas a aula não é sobre isso, a aula é sobre como a gente se aproxima desse roteiro. Então vamos para a próxima parte agora. Então chegou o roteiro, pode ser via e-mail, pode ser físico, que é bem melhor. Vou pegar um roteiro aqui para vocês verem. Isso é um roteiro. Não dá close, porque... Bom, agora já estreou, pode falar. Mas geralmente vem assim com essa marca d'água, porque se vazar, eles vão saber que foi você que vazou esse roteiro. Olha que lindo. Mas essa é da série Onisciente, então ela já tá... já estreou, tá tudo bem. Então eu fiz uma participação na série e a produção gentilmente enviou todos os roteiros. Então nem sempre é assim, tá, gente? Eu recebi todos os capítulos, eu tive tempo de estudar toda essa estrutura dramatúrgica que a gente estava conversando antes e foi muito importante, mesmo eu fazendo uma participação pequena. Agora, tem vezes que você vai receber exatamente as páginas da sua cena. Se você tiver como fazer, pede um roteiro completo, ou do longa, ou da série. Se você receber, melhor para você, melhor para o seu trabalho. Então, como que é a formatação do roteiro? Pra gente entender. Tem a cena, tem o número da cena. Cena 1, cena 2. Isso você vai entendendo ali, mas tá na lógica linear da leitura. Mas para quando você chegar, né, num dia, numa ordem do dia, começar pela cena 19. Então, tu vai lá na cena 19 e vê qual que é. Você recebe, claro, a ordem do dia antes, né? O que vai acontecer na gravação no set antes. E aí tem um cabeçalho, né? Nesse cabeçalho, depois do número da cena, tem interna ou externa, geralmente abreviado, né? Int ou est. Que quer dizer que aquela cena é interna ou externa. E aí depois tem a locação. Então, casa da fulana, ou sala, ou rua. E aí tem o momento do dia que isso está acontecendo, noite ou dia, né? Então, para saber se é uma noturna ou se é durante o dia, ou mesmo que for interna e for durante o dia, mas a gravação será à noite,
E aí o pessoal da fotografia, da iluminação vai ter que saber como iluminar para aparecer dia. Então você entende como realmente é um guia para todo mundo no set, tá bom? E aí depois geralmente vem a ação, falando ali o que acontece, explicando mais ou menos qual é a situação, e vem o diálogo. Aí o diálogo tá sempre com o nome da personagem centralizado e a fala logo abaixo. Às vezes no diálogo tem uma indicação de ação. Então, suspirou, olhou tristemente. Não é tão comum, mas existe. E aí é esse lugar que você vai começar a entender quais são as suas falas. Então, o roteiro, ele tem um padrão. Então, mundialmente, segue o padrão Master Cine. Em audiovisual, então, longa, curta, série, é esse padrão que é feito. Na publicidade, às vezes em videoclipe, são outras estruturas, né? Usam 2 colunas para colocar ali qual que é a ação, qual que é a letra da música. Mas no audiovisual é o padrão Master Cines e mais ou menos uma página é 1 minuto. Eu acho importante a gente saber isso, porque às vezes você vai fazer uma cena que está lá na página 35 de um episódio, por exemplo, de uma série, você sabe que você tá na batida ali final daquele episódio. Então você entende um pouco qual o tempo, ritmo, se você entende um pouco, né, da ação dramatúrgica, qual a cena que veio antes, a pessoa que vai contracenar com você, o que aconteceu com ela. Então faz toda a diferença você saber mais ou menos aonde você tá na história. Então ótimo, agora a gente já sabe sobre formatação, já entendeu tecnicamente ali como que tá escrito o roteiro. A gente sabe muito sobre dramaturgia, como é que conta uma história, de trás para frente, de frente para trás. E aí, como é que eu vou fazer? A minha primeira leitura, já pedi para vocês irem para um lugar calmo, acho que ler em voz alta faz diferença. Essa primeira leitura não é a leitura em que você vai interpretar, mas é uma leitura para entender, para se aproximar da história. Então pega uma caneta, pega um lápis, faz anotações de sensações, coloca coisas ali no lado, vai fazendo anotações mesmo do que vem na tua cabeça. Às vezes, gente, coisas muito abstratas, né? Até perfume ou uma imagem. Eu acho que faz parte ali um pouco dessa aproximação da história, o trabalho do ator e da atriz, trazer esse imaginário que vai brotando ali da primeira leitura. E aí depois, fez a primeira leitura, fez as anotações, eu acho que volta ali para estudar o que seriam as suas cenas, os seus diálogos. E aí eu acho muito importante o ator, ele decorar as falas, né? A atriz, o ator decorar, saber o texto dele, mas não cristalizar. Tem uma diferença muito grande entre você falar de um jeito e já decorar a forma como você vai dizer, em você saber o texto e ter porosidade, tá flexível, inclusive para a direção no set, inclusive para a interação com quem você vai contracenar, para que a fala saia com verdade, no aqui e agora. Então, vocês entendem a diferença de estudar o texto e saber ele de cor, né, que é de cor, de coração, e você decorar e cristalizar uma forma de dizer em casa e levar aquilo para o set e ali não cola, né? Não tem verdade, porque você não está realmente vivenciando aquela cena. Então tem um trabalho muito fino do elenco nessa parte, que eu sei o texto, eu sei o que está acontecendo, eu sei de onde veio, qual que é o acontecimento anterior, quais são as circunstâncias agora, a ação que está por fundo, né? Um espaço interno também, muitas vezes no audiovisual, eu estou falando uma coisa aqui, mas tem um movimento interno acontecendo dentro de mim, e aí a gente trabalha essa relação no psicofísico, no tempo-ritmo interno. Claro que isso é um outro trabalho, é o trabalho mesmo de atuação, mas se aproximar desse texto e saber esse texto de uma forma flexível, de uma forma porosa, com o entendimento da situação,
é o trabalho que você tem que fazer em casa. Então pensar, por exemplo, às vezes tem ali no roteiro uma situação em que a sua personagem está sentada, aí ela se levanta e vai até a pessoa e fala tal coisa. Se você estudar isso em casa, sentada, levanta, faz a ação e fala o texto, por que você veio até aqui? E aí você leva isso pro dia no set e alguma coisa aconteceu e, por exemplo, a tua personagem não vai estar sentada como estava no roteiro. Acontece, gente. O roteiro, ele é uma parte do audiovisual. Ele é a etapa que está no papel. Quando aquilo vai para ação, as coisas podem mudar. E aí você entendeu que a ação era sentada, você fez toda uma respiração, toda uma ação interna ali, levantou e chegou no set, não vai ser daquele jeito que estava escrito. Então é importante você entender que você tem que saber a sua ação, saber o que está por trás, saber o seu texto sem fixar. Então ter essa flexibilidade é importante. Aí como que eu decoro? Angélica, então tá, como que eu vou decorar? Se já é difícil fazer a musiquinha e repetir, como que eu vou decorar dessa maneira flexível, né? É fácil, gente, tem técnica. Aqui eu vou falar de algumas coisas muito particulares que tem a ver de como eu trabalho, mas também é coisa que você pode procurar até na internet que vai te ajudar como memorizar, como decorar. Eu costumo fazer trechos curtos, eu anoto, eu escrevo de novo, eu pego uma folha em branco, eu escrevo e repito em voz alta, até eu saber as falas. Quando eu já sei essas falas, eu vou tomar banho, eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou falando esse texto com melodias diferentes mesmo, eu vou fazendo uma quebra de jeitos de falar, eu vou deixando o meu repertório ampliado de formas de dizer aquele texto. Oi, tudo bem com você? 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 Claro, tô fazendo uma frase curta, mas é isso, você vai pegando aquele texto e deixando ele com pausas diferentes, é como se fosse uma música mesmo. Então, eu não tô presa num jeito de falar. Eu sei o texto e eu vou falar na hora ali, dependendo da direção, dependendo de quem tá contracenando comigo, mas com verdade. Então, anotar e falar em voz alta. Tem gente que gosta de gravar, então grava. Cuidado para você gravar de uma maneira em que tenha pausas, para que você possa repetir ele sem fixar a melodia. Entendidos? Acho que é uma boa maneira de você se aproximar, você saber o texto e sem cristalizar. Bom, gente, é isso. Muito boa sorte para quando você receber o seu próximo trabalho. Eu espero que com essas informações modifique a tua relação de estudo para quem já está trabalhando aí há algum tempo e para quem vai receber o teu primeiro roteiro, que faça diferença essas informações, que você consiga estudar e se aproximar de uma forma muito mais potente para você trabalhar melhor também. É o que nós, diretoras, sonhamos, chegar no set e ter um ator, uma atriz preparada e ao mesmo tempo também muito flexível, muito porosa, muito potente na escuta. Pode pôr mesmo no final. Então, muita merda, evoé e todas as boas sortes e sucessos para nós e que realmente essas informações façam diferença para o seu próximo trabalho, para a sua próxima leitura de roteiro.